Bom dia, pessoal. Super prazer estar com vocês aqui, falando de um tema que, assim, eu adoro por um motivo muito simples, né? Talvez nós nunca estejamos, a sociedade presenciou um momento tão grande de ruptura. Nós estamos vivendo, não é um fim de um ciclo, porque as profissões, as pessoas, os acontecimentos, eles têm ciclos. Só que, de fato, nós vivemos um fim de uma era e a transformação para uma condição que jamais as coisas serão feitas, realizadas, sentidas como antes. O mundo mudou. E é isso que talvez seja o mais impactante. Nós estamos conversando agora e provavelmente numa garagem está nascendo um negócio que vai matar o negócio que você está pensando em fazer. Com isso, nós temos um outro problema. E eu posso falar isso de carteirinha. Nós estamos vivendo também a velocidade com que a vida do executivo fica obsoleta é absurda. Nós passamos por uma fase, e quando eu digo que eu falo de carteirinha, por um motivo muito simples. Eu tenho 54 anos de idade. O esforço que eu preciso fazer para estar apto, para liderar os novos momentos, é um esforço absurdo. As coisas vêm acontecendo numa velocidade e numa intensidade jamais vista. Nós estamos quando a gente fala em AI, inteligência artificial, nós ainda estamos na idade da pedra da inteligência artificial. O que está por vir, a ruptura que está para acontecer, ela é absurda. E aí alguém pode olhar para isso e enxergar isso como uma ameaça, ou pode transformar isso numa enorme oportunidade para todos nós. Se a gente for olhar o quadro das empresas mais valiosas, o que antes estava concentrado nas empresas de veículos e de óleo e gás, hoje as empresas mais valiosas são as empresas de tecnologia. Microsoft, Apple, isso aqui está desatualizado em 3 dias. Já estão começando a dizer que a NVIDIA, que é de inteligência artificial, vai passar a Microsoft e a Apple. Essa é a discussão que está rolando no mercado hoje. Em cima disso, tem um outro complicador. As empresas também têm ciclos curtos. 75% das empresas morrem a hora que a nova geração assume. Cerca de 5% das empresas só chegam na 4ª geração. Isso é só para a gente olhar o tamanho do desafio que a gente tem na nossa vida executiva, na nossa vida profissional. Seja como um executivo de carreira, seja como alguém preparado para assumir um novo negócio. Vou pegar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é um exemplo mais antigo, mas muito usado em case de pós-graduação, que é a Kodak. Se nós pegarmos a Kodak, ela tinha um negócio maravilhoso e altamente rentável, que era um negócio de máquina fotográfica com filme. E os caras, para vocês terem uma ideia, máquina digital matou a máquina de filme. Só que tem um detalhe, quem é que tinha até a melhor tecnologia de máquina digital? A Kodak. Numa reunião de liderança, os caras falaram assim, não, eu vou optar por manter meu lucro de curto prazo, eu não posso trazer a máquina digital para o jogo, porque vai matar meu negócio de filme. E o que aconteceu? Outras empresas desenvolveram e mataram a Kodak. Ali era o momento da liderança tomar uma decisão entre escolher o futuro ou manter-se amarrado ao passado. Mas alguém pode falar, cara, mas Kodak, máquina digital, nem uso isso mais. Então vamos para o mundo de celulares. Os mais novos não vão saber disso. Mas eu usei um celular que era um tijolo. Né? Usou? Você abria ele, andava, você punha do lado, parecia que você estava andando armado. Aí de fato era uma arma, qualquer coisa podia acertar alguém. Quem trouxe? Motorola, década de 90. Nos anos 2000, o smartphone mais usado no mundo, no corporativo, 95% dos executivos usavam BlackBerry, que foi o primeiro telefone que você conseguia mandar e-mail e mensagem direto. Esse negócio, a BlackBerry não existe. Ela é de empresa mais valiosa, o que vale nela é a marca.
substituída por smartphone. Mais precisamente, né, óbvio que Samsung e Apple são os dois smartphones mais desenvolvidos hoje, mas mais desenvolvido pela Apple. A Apple matou todo o conceito de telefonia celular para transformar numa outra coisa. E isso graças, quem assistiu, leu o livro ou assistiu o filme do Steve Jobs, vai entender o que nós estamos falando, que é o que mudou nessas empresas, uma liderança com um propósito. Essa é a grande diferença. No mundo onde nós estamos indo para a tecnologia, e cada vez mais tecnológico, uma habilidade que vai ser absolutamente necessária, sempre foi, mas hoje mais ainda, é a habilidade comportamental, habilidade de relacionamento, habilidade de saber e entender o que as pessoas precisam e saber respeitar o propósito a qual você foi criado ou a qual você criou a sua vida. Vai aí uma primeira perguntinha. Vocês já pensaram em qual é o legado que vocês querem deixar? Porque a tecnologia, ao invés de diferenciar, ela vai equiparar. E aí eu queria, para desmistificar um pouco, porque alguém pode estar falando assim, cara, mas você está falando de tecnologia, está falando de empresa. Então eu vou trazer para cá um assunto, né? Eu sou francano, como todo francano, apaixonado por esporte, apaixonado pelo basquete, né? E aí eu queria explorar com vocês um pouco o que nós fizemos aqui, para entender o que é essa coisa de liderança, de propósito e de vida. Só para vocês terem uma ideia, esse Franca é o time que tem mais títulos na história do basquete brasileiro. É o único time que tem as atividades ininterruptas, que nunca parou. Só que tem um detalhe aqui. Em 2014, nós estávamos a um jogo de fechar as portas. Porra, como é que pode o time mais vitorioso estar com dívidas e não ter como continuar as suas atividades? E aí nos chamaram para assumir. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam é em grana, que é alguém para ajudar. E a gente sabia que não era uma questão de dinheiro, era uma questão de transformar a mentalidade e trazer para o esporte um negócio movido a paixão, um pouco de negócio, de business, e entender. Para vocês terem uma ideia, antes você tocar um time vencedor, você precisava de um orçamento de 240, 250 mil mês. Você conseguia fazer um time campeão de basquete. Hoje, você precisa ter um orçamento por volta de 1 milhão mês para ter um time competitivo. E aí a gente estava com uma situação que era muito simples. Time quebrado, 2014, um jogo para. Qual que era a atitude mais fácil para a gente fazer? Não fomos nós que criamos aquele problema. Fecha, abre um novo CNPJ, fica 2 anos parado, volta, a dívida fica para trás, todo mundo fica sem receber e a gente começa do zero. Que é o que muitos clubes fizeram e fazem. Qual é o problema de escolher a solução mais fácil? Ao escolher a solução mais fácil, a gente termina por ter que abrir mão de toda uma história. A gente desrespeita todo o legado. E a gente escolheu o caminho mais árduo. O caminho mais árduo foi qual? Assumir todas as dívidas, tirar todos os esqueletos do armário e começar a reconstruir a história. E aí é importante assim, como é que a gente reconstrói essa história? Primeiro fato, fazer com que todo mundo entenda o contexto que estava vivendo. As pessoas, se você quer atrair alguém para o seu time e fazer com que as coisas aconteçam, é preciso que todos os agentes saibam de fato o que está acontecendo. A transparência é o primeiro passo para qualquer líder. Sem transparência não existe liderança. O cara que não lidera com transparência, ele lidera por medo e não por respeito. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Segundo ponto, né? Qual é o valor? Qual é o valor que nós temos? Se eu quero participar de um projeto, eu consigo gerar valor para esse projeto? Eu pego o meu time, minha equipe no Magalu, que passamos por um processo de transformação também violento, a maior parte das empresas hoje de varejo estão morrendo, né? E eu sempre digo uma coisa, eu termino um ano, eu faço uma conta, eu me pago. O valor que eu consegui gerar, eu paguei o que eu custo?
Você quer manter sua empregabilidade? Você quer manter a tua empresa viva? É só fazer essa conta. Nós sabemos, todo mundo sabe. Sacrifício. Quer ser líder? Quer ser uma empresa de ponta? Custa. Custa tempo, custa dinheiro, mas mais do que tudo, custa o emocional. O preço de ocupar de ser protagonista é um preço muito caro. Tem muita coisa boa, mas ele é caro. Fazer as pessoas entenderem, se a gente queria continuar sendo um time campeão, a sociedade de Franca, que era, né, para vocês terem uma ideia, o basquete tem a bandeira de Franca. A bola do basquete está na bandeira de Franca. A sociedade precisava entender. A cidade precisava ver que time que ela queria. Porque não é uma questão de transferir responsabilidade para outro. Outra coisa, quem são as pessoas que estão com você nessa trajetória? Pessoal, se tem uma coisa que eu aprendi na vida é o seguinte: não existe treinamento que conserta má contratação. Não é a pessoa certa, é melhor vocês serem transparentes e mudar o ciclo do que a insistência. Não tem perfil, não está alinhado com os valores, não está alinhado com o objetivo, não quer a mesma coisa que você, não está disposto a pagar os mesmos preços, até logo. Duro, mas é uma realidade. Quando a gente falava de empresa familiar, muitas empresas quebram por ter que sustentar uma estrutura que é uma estrutura pesada que não gera mais valor. Outra coisa, eu como líder, eu consigo fazer as pessoas serem melhores hoje do que foram ontem? Eu consigo fazer com que as pessoas sejam melhores amanhã do que hoje? Eu falei de obsolescência do executivo. Para que eu possa continuar ativo, eu preciso pensar no que eu preciso fazer amanhã para poder estar apto a continuar vivo, para que a minha empresa esteja apta para continuar viva. E vocês já imaginaram o custo emocional disso? Por fim, como executivo, eu sou capaz de levar as pessoas que estão comigo mais longe do que elas iriam sozinhas? Talvez não existe nada mais importante como na minha vida profissional do que isso. A coisa que mais me deixa feliz como executivo é quando alguém chega para mim e fala: cara, eu recebi uma oportunidade, estou saindo, estou indo embora. Eu falo: cara, que 10. Cumpri meu objetivo. E se eu conseguir fazer com que todo mundo da minha equipe seja melhor, a minha empresa vai melhor. Acabou a era do egocentrismo. No mundo que a gente vive, com tamanha volatilidade, com tamanha risco e com tamanha mudança, a gente precisa ter pessoas que estejam alinhadas com aquilo que a gente constrói. Bom, 2014 quebrado, certo? Nós não tínhamos dinheiro para pagar o próximo mês de salário. Essa foi a realidade que nós pegamos. Esse foi a temporada 22-23. Nós ganhamos todos os títulos que nós disputamos, inclusive o campeonato mundial, que era o único título que Franca não tinha. A nossa dívida de 6 milhões, hoje a gente deve 1 milhão. Para isso, a gente teve que muitas vezes sair do ginásio e encontrar alguém e falar assim: ô, não vai contratar fulano, precisa contratar ciclano. E a responsabilidade nossa qual era? Manter um legado. Porque o basquete francano não nasceu em 2014. O basquete francano nasceu há 65 anos atrás. A nossa responsabilidade não é ganhar título. A nossa responsabilidade é garantir que as próximas gerações continuem vivendo esse legado e a alegria de ser francano, de ser campeão de basquete. Nós somos uma cidade que tem quase 400 mil habitantes e nós jogamos, se tudo correr bem, vamos fazer a final de novo. Nós disputamos a final do ano passado contra o São Paulo e disputamos a final contra o Flamengo no ano retrasado. Você sabe o que é isso para uma cidade de 400 mil habitantes fazer frente com esses líderes? Em São Paulo agora tem 4 times que tem mundial: Corinthians, São Paulo, Santos e o Franca Basquete. Essa é a realidade. Nem o Palmeiras tem, mas não vou discutir isso. É isso que a gente construiu.
Só que para construir isso, a gente precisa respeitar, a gente tem uma coisa importantíssima: abraçar o legado, respeitar o legado que nós recebemos, fazer a mudança, sabendo que todas essas pessoas que atravessaram mereciam. Uma semana atrás nós lançamos o último livro nosso. E no lançamento do nosso livro, sabe o que nós fizemos? Fizemos uma homenagem para todos os ex-presidentes. Porque se nós chegamos ali, apesar de estar num momento totalmente novo, a gente deve ao sacrifício e ao esforço de todas as pessoas. Por isso que eu deixo para vocês, para finalizar, essa pergunta: qual tipo de líder você quer ser? Você tem consciência do seu propósito? Que legado você quer deixar? Qual é o valor que você quer perpetuar? Seja no negócio, seja na vida. Está afim de ser protagonista? Você não vai conseguir, não é a grana. O que faz a diferença no final do dia, e as pessoas demoram para entender isso, é o propósito. Obrigado, gente. Um abraço.